Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aos estúdios do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e é com muita satisfação mais uma vez, gente, que estou aqui com vocês nesse domingão, contribuindo de alguma forma para a aprovação de vocês no tão aguardado concurso aí da Polícia Civil da Paraíba, né? Esse concurso maravilhoso, com muita vaga, muita oportunidade bacana. O difícil tá é escolher, né, gente, o cargo para o qual prestar. Vocês que estão aqui na maratona para técnico, a maioria já deve saber, né? Já vai prestar para técnico, atendendo a pedidos de vocês para sanar as dúvidas. Eu coloquei no meu canal ontem um vídeo tirando as dúvidas sobre o que faz o técnico de perícia da Paraíba, tá no meu canal, tá? O link tá aí na capa do material. E acabei de publicar agora um vídeo sobre o que faz o papiloscopista na Polícia Civil da Paraíba, porque tem gente que tá na dúvida se faz para um, se faz para outro, se faz para os dois. Aí você vai tirar essas dúvidas e eu vou publicar mais vídeos lá. Sobre o material da aula que já está no nosso grupo do Telegram desde ontem. Coloquei aqui, olha, o Gilson do Rio Grande do Norte, aí de Natal, nosso amigo que sempre acompanha a gente, falou que vai fazer para perito e técnico. Ótimas escolhas também, tá, Gilson? Para quem já acabei de colocar aí, gente, o link do nosso canal, tá? No Telegram, o material já está lá para você baixar desde ontem dessa aula aqui. E tá aí na descrição do vídeo também. Acabamos de ter uma aula maravilhosa aí com o professor Fabrício, né, o mestre da informática. E na sequência aí a gente vai ter o gato, que na realidade eu sou mais gato que ele, né, o Cleiton Natal. Eu não gosto de falar para não criar muita intriga, muita discórdia, porque ele é ciumento, tá? Mas na realidade todo mundo sabe, né? Vai falando aí a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que eu gosto de saber. Um abraço para o Daniel de Campina Grande. Galera, bora lá, olha aí, ó. Tem gente aprovada aí no ITEP que tá na nossa live. Ótimo, gente, tivemos vários. Sigam a gente. Tivemos vários alunos aprovados no ITEP, na PFOS, na Polícia Civil do Pará, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E não vai ser diferente aqui na Paraíba, não vai ser diferente em Minas, não vai ser diferente no Mato Grosso do Sul e não vai ser diferente no Rio. Todos os concursos em andamento que a gente está acompanhando vocês aí. Yasmin, o material tá no meu grupo de Telegram e na descrição do vídeo aí, tá? Vamos começar aqui, gente. Vamos começar. Depois a gente bate um papo mais para adiante para a gente vencer as nossas questões aqui de hoje. Tá aí a capa motivacional do seu evento. Tá aí a Black Friday do Gran. Não perca a oportunidade de aproveitar a assinatura ilimitada por preços nunca antes vistos. Gente, é um excelente investimento. É a maior e mais completa plataforma de estudos para concursos do Brasil, mais tecnológica, com vários recursos para te facilitar na aprovação, tá? E custa muito menos do que o que as meninas gastam aí com a blusinha, com a bolsa, do que os meninos gastam aí com cerveja, uísque, Red Bull na balada, com equipamento eletrônico para jogar videogame. Custa muito menos que isso, tá? Vale a pena o investimento, tá? Então bora aí, tá aí as nossas redes sociais para você acompanhar tudo que a gente tem de bom para oferecer, tudo gratuito, tudo 0800. Aí, ó, um abraço pro Gustavo de Recife, o Moraes de Patos na Paraíba, São Lourenço da Mata, Pernambuco, Sanharó, Pernambuco, Patos. Beleza, galera, Caruaru, Pernambuco. Bora lá, bora começar aí. Chama todo mundo para essa live, que a gente tem muito conteúdo bacana para ajudar vocês aqui hoje, tá? Vamos lá, gente, cadeia de custódia. Primeira questão, galera, o que é cadeia de custódia? Tô vendo aí que tem vários alunos os antigões aí, né? Aliás, quem é antigão aí, quem já acompanha a gente de outros concursos, de outras lives, coloca aí hashtag antigão, hashtag antigona. E quem é a primeira live, coloca aí hashtag novinho, hashtag novinha, tá? A partir da segunda já é antigo. Só para a gente revisar aqui o que é cadeia de custódia. Os antigos aqui já sabem. Gente, cadeia de custódia
nada mais são que os procedimentos para garantir a idoneidade, a rastreabilidade do vestígio coletado no local do crime. O que é vestígio? Qualquer coisa que se detecta e coleta no local do crime. Exemplo, um projétil de arma de fogo, tá? Outro exemplo, uma faca. E o que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é o procedimento para documentar tudo isso. Antes só existia na literatura de criminalística, antes só existia nos livros de criminalística. Vou mostrar aqui para vocês um dos livros, tá? Usados aí para o seu concurso. Usamos as melhores literaturas para preparar os seus materiais aqui, tá, gente? Antes só existia na literatura de criminalística. Cada estado fazia de um jeito, fazia, não fazia. Hoje está na lei, porque é muito importante. Hoje está no Código de Processo Penal, nos artigos 158 a 184 do CPP. Passou a valer desde 23 de janeiro do ano passado, de 2020, tá? E aí o que acontece? Agora é lei. Toda perícia, todo profissional que atua na investigação tem de seguir. Não só o perito como auxiliar, como técnico, como delegado, o agente, o escrivão, o juiz, o promotor, o médico legista, todo mundo, tá? Exemplo, a cadeia de custódia já se inicia quando se chega ao local do crime, isola e preserva o local do crime e percebe-se a presença do vestígio ali. A partir dali tem uma sequência de procedimentos. Por exemplo, quando o perito chega, que ele visualiza o vestígio ali, ele já detectou o vestígio, ele vai fotografar, ele vai fazer a fixação daquele vestígio no local do crime. É o quê? É amarrar ele geograficamente no ponto lá, tirando as medições, fotografando, anotando no formulário de perícia. Depois ele vai coletar devidamente esse vestígio e colocar numa embalagem própria para evidência e preencher todos os dados desse vestígio nessa embalagem própria. Tudo isso é cadeia de custódia. Vai lacrar essa evidência com lacre que quando é aberto ele é violado, tá bom? Então a cadeia de custódia entra aqui, ó, número da ocorrência, local da ocorrência, o que é o vestígio, o perito que coletou, a data, a hora, o local, e todo mundo que tem acesso a essa evidência vai ser registrado aqui o dia, a hora e o motivo, o porquê. Não só aqui na embalagem de evidência, gente, como no banco de dados da polícia, do Instituto de Criminalística, da Polícia Civil, quando chega lá no Instituto de Criminalística. Então, tudo isso são etapas da cadeia de custódia para saber quem manuseou a evidência, o dia, a hora e por quê. Porque quem não tem motivo para manusear aquela evidência não tem nem que colocar a mão nela, muito menos abri-la. Tá? A evidência só é aberta na hora da conferência e na hora do processamento, na hora da perícia. E são profissionais que fazem isso porque estão autorizados, porque ocupam um cargo que dá legitimidade para fazer isso ou faz parte daquela perícia ou daquela investigação. Então, tudo isso é cadeia de custódia. A cadeia de custódia tem etapas externas e etapas internas. As etapas externas são aquelas que ocorrem no local do crime, desde a percepção, a detecção, o isolamento daquele local de crime, daquele vestígio, até chegar no Instituto de Criminalística ou na delegacia. Essas são as etapas externas. Exemplo, tá? Isolamento do local, fixação do vestígio no local, coleta do vestígio no local, acondicionamento do vestígio no local, conservação do vestígio do local do crime até a chegada do Instituto de Criminalística. Como assim conservação, professor? Se for uma amostra biológica que se deteriora, que precisa ser conservada, refrigerada, ou usar algum reagente preservante, ou se for, por exemplo, um vestígio que precisa de refrigeração, aí o acondicionamento, o transporte, tá? Esses são exemplos de etapas externas. Etapas internas, processamento do vestígio, por exemplo, que é a perícia.
em si, o armazenamento do vestígio na central de custódia, o descarte do vestígio, tá? São etapas internas. Então, você não pode deixar de estudar os artigos 158A a 158F da cadeia de custódia. E aqui eu trouxe várias questões desse assunto, porque vai cair na sua prova. Depois você me dá um feedback lá no direct do Instagram ou lá no nosso canal do YouTube. Aliás, tem um vídeo de cadeia de custódia que resume esse assunto no meu canal do YouTube. É o vídeo mais visto de cadeia de custódia na internet, tá bom, gente? Passa lá no canal e vê, porque ele vai te ajudar a ganhar várias questões. Vamos para a primeira questão, tá aí, ó. Entre as etapas da cadeia de custódia de vestígios elencados no Código de Processo Penal, assinale a alternativa inexistente em tal dispositivo legal. Isolamento está previsto, é o isolamento e preservação do local do crime e do vestígio. Fixação está previsto, transporte está previsto, repouso não está previsto. A banca pediu inexistente, então é essa, tá? Processamento está previsto. Gente, são questões que nós fizemos, eu, professor Paulo Enio, fizemos para os nossos simulados do GRAM, tá bom? Então, são questões autorais feitas já agora em 2021 para as provas, os simulados do GRAM, beleza? Aliás, como que vocês foram nos simulados ontem? Fala aí pra gente. Na etapa da cadeia de custódia de vestígios, denominada recebimento, prevista no artigo, no inciso 7º, artigo 158b, o vestígio deve ser documentado com, exceto, o que tem que vir no recebimento do vestígio, gente? Quando o perito chega com esse vestígio do local do crime e entrega para um técnico e perícia lá na seção de balística, ó, é um estojo. Vai entregar para o técnico de perícia, foi coletado lá no local do crime, para o laboratório de balística caracterizar esse vestígio. O que tem que vir durante esse vestígio, durante essa transferência, durante esse recebimento? Vamos ver aqui. Nome de quem transportou o vestígio, correto. Código de rastreamento. No próprio sistema de informática, quando se lança a evidência, o próprio sistema cria um código para esse vestígio. Tem estado que o sistema já cria um código de barra, já imprime uma etiqueta com código de barra e já cola aqui. O sistema do Instituto já tem aquele leitor óptico de código de barra, tá? No meu estado, gera um número de registro geral, gera o número de ocorrência, gera o número ID, a identidade do vestígio, tá? Natureza do exame, sim. Tipo de vestígio, sim. Telefone de quem recebeu o vestígio. Isso daqui não precisa, tá? Exceto, isso daqui não precisa. Por quê? Quem recebe, quem transfere, quem manuseia o vestígio é um servidor. É um servidor que está todo dia ali no órgão, ou pelo menos um plantão por semana. Ali já tem todos os dados dele, que ele participou da ocorrência, o nome completo, a matrícula, a seção onde ele está lotado, então não precisa disso, tá? Até porque lá já tem o telefone da seção onde esse servidor está lotado. No cadastro da polícia tem os dados pessoais do servidor com telefone residencial, com telefone celular, tá? Então não precisa disso na embalagem da evidência, não precisa disso no banco de dados, tá? Então vamos lá, no banco de dados de vestígio. Tá aí, ó, princípio da documentação para atender a cadeia de custódia. É o quinto princípio, né, da criminalística, tá? Aqui, ó. Princípio da observação, da descrição, da análise, da identificação e da documentação. ODAID, aqui são os princípios da criminalística. E o princípio da documentação é o princípio da cadeia de custódia, que já existia na doutrina e agora está na lei. Gente, é o que a gente acabou de falar de cadeia de custódia. Quando chegar uma questão de princípios, eu falo de princípios, beleza? Vamos lá.
Tá aí, ó, o exemplo de cadeia de custódia. Essa porção de maconha aí que eu apreendi em um local de crime é um exemplo aí de preenchimento da cadeia de custódia que eu preenchi no local. Tá aqui o lacre, que quando viola destrói o lacre, certo? Então vamos lá, ó, e as fases externas, as fases internas da cadeia de custódia e a rastreabilidade. Tá aí de cortesia para você revisar o conteúdo teórico, até para quem não é assinante. Isso daí está lá nas nossas aulas completas do curso regular de criminalística para os assinantes. E aí de cortesia eu trouxe aí para você que está participando da maratona. Aí tem muitos assinantes e tem alguns que não são assinantes, né? Mas não tem problema, tá? Fica de cortesia de mim e do GRAM para você. De acordo com o artigo 158-D do Código de Processo Penal, que trata dos recipientes utilizados na cadeia de custódia, julgue as afirmativas a seguir. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio, durante o transporte. Corretíssimo, está lá no artigo 158-D, que trata da cadeia de custódia. O recipiente deverá individualizar o tipo de vestígio, preservar suas características, impedir a contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o conteúdo. Correto, tá? Gente, está aqui um exemplo de embalagem para evidência. Aqui é um saco plástico, porque esse vestígio pode ser embalado em um saco plástico. Mas se fosse uma planta fresca de maconha aqui, não poderia, porque a maconha é úmida, ela vai se decompor. Ela vai ficar armazenada aqui, mas ela vai se decompor. Qual é o tipo de embalagem apropriada para armazenar uma planta de maconha coletada em um local de crime? Uma embalagem de evidência, tipo essa, só que de papel, que permite a secagem, a transpiração do material. Um suave desse daqui, ó, contendo sangue ou sêmen, por exemplo, antes de fechá-lo, de lacrá-lo aqui, a gente tem de deixar secar ao ar livre numa bancada, para o fungo, o material biológico que vem junto não deteriorar o material genético do sangue ou do sêmen. Isso daqui é um tipo especial de suave, que ele já vinha com um preservante, mas a maioria dos estados não é equipado com isso daqui não. Isso daqui eu ganhei em um congresso. É uma amostra grátis que eu ganhei em um congresso. Mas aí o suave com sangue, com sêmen, com saliva, tem de deixar secar ao ar livre primeiro na bancada. Depois coloca numa embalagem apropriada, lacra, identifica e vai para a câmara fria até o dia da análise, porque senão o material biológico se deteriora, beleza? Então vamos lá. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada, correto? Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Gente, eu estou falando para você aqui de saco plástico, de saco de papel, eu estou falando para você de embalagem de suave, mas se for uma amostra de água contaminada, por exemplo, eu fiz um exame pericial em um local de tentativa de homicídio. Uma pessoa foi lá e contaminou o poço de água, o cacimbão da pessoa, a cisterna, jogou veneno de formiga lá dentro. Jogou veneno para matar inseto, para matar formiga, para matar cupim. Contaminou o poço de água da mulher lá. Eu fui lá, eu levei recipientes próprios para coletar a água para encaminhar para o laboratório para exame. Frascos limpos, apropriados, devidamente identificados, e aí a gente coleta as amostras em duplicata, em triplicata, 2 ou 3, e manda para o laboratório. Tudo isso vocês, futuros técnicos de perícia, auxiliarão os peritos. Vocês não estarão sozinhos, não. Tá? Então, bora lá para a próxima questão.
De acordo com o artigo 158-C do Código de Processo Penal, a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável é tipificada como fraude processual, prevaricação não, corrupção ativa não, falsa perícia não, vilipêndio a cadáver não. Beleza? Fraude processual. Pessoal, desde a entrada em vigor dos dispositivos da cadeia de custódia no pacote anticrime, antes já não era permitido, né, a entrada sem a autorização dos profissionais ali que isolam e preservam, e não eram permitida a entrada sem o perito, mas não trazia nenhuma penalidade expressa para isso. Depois desses dispositivos, o Código de Processo Penal trouxe pena, né? Configura fraude processual se alguém entra no local do crime sem fazer parte da investigação, sem a autorização da perícia. Inclusive, gente, nem o delegado, quando a perícia está ali trabalhando, a rigor, deveria entrar no local do crime sem autorização da perícia, tá? Embora ele presida o inquérito, porque o local de crime ali é responsabilidade, é atribuição da perícia. Ninguém estranho à investigação técnico-científica, a investigação pericial tem de estar ali dentro, certo? Então vamos lá. Em local de morte violenta, o perito criminal responsável encontrou uma faca utilizada no homicídio. Tal faca tinha cabo de madeira medindo 13 centímetros e uma lâmina de gume único de extremidade afilada medindo 17 centímetros. De acordo com a ação, esse instrumento na vítima, as lesões apresentadas podem ser, exceto... Gente, está aqui um exemplo de instrumento que chega todo dia para nós, para a perícia. Esse tipo de faquinha peixeira aí, tá? Esse tipo de faquinha peixeira com cabo de madeira, faquinha tramontina comum que você compra em todo o mercado. Gente, muita atenção nessa questão. Eu não tenho uma faca tramontina aqui peixeira, mas eu tenho essa faca aqui para mostrar para você, que é uma faca tática, né? Que a gente usa, uma faca esportiva para caça, camping, pesca, e nós, policiais, usamos em local de crime, como instrumento de defesa também, para facilitar cortar alguma coisa em um local de crime. Vocês têm de carregar isso daqui no kit de vocês. Exemplo, cortar uma corda de enforcamento, que está difícil de tirar o laço. A gente vai lá e corta, tira o corpo com cuidado e tem a faca. Mas tá, isso daqui como arma, geralmente ela é usada como instrumento pérfuro cortante, né? Geralmente é pérfuro cortante. Mas pode ser usado como instrumento cortante, deslizando-se a lâmina. Pode ser usado como instrumento corto contundente. Essa daqui é pesada, ela tem uma massa suficiente para isso, tá? E aí o que acontece? Ela pode ser usada como instrumento contundente também, para bater, beleza? Pode ser usada para bater. Como que ela não pode ser usada? Como instrumento pérfuro contundente. Instrumento pérfuro contundente, por excelência, é o projétil de arma de fogo, beleza? Então vamos voltar na questão aqui, ó. Como que ela pode ser usada? Exceto como instrumento para causar lesão incisa, corte? Pode. Para bater? Pode. Pérfuro contundente, não. Pérfuro contundente é o projétil de arma de fogo. Para causar feridas contusas, pode. Essa daqui, ó, tem uma extremidade rígida, chamada de extremidade quebra-crânio ou quebra-vidro, tá? Precisar prestar um socorro para uma pessoa que está presa dentro de um carro, presa dentro de uma casa com a janela blindex. Você bate aqui, o vidro quebra na hora, você consegue tirar a pessoa. E as facas que tem cabo de madeira também, tá aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Corto contusas, podem. Pérfuro incisas, podem, tá? Pessoal, vocês estão com dúvida aí numa questão aí, né?
Depois eu reexamino essa questão e falo para vocês, tá? Vamos voltar aqui, tá? Confronta lá o dispositivo, confronta com a lei. Todos os recipientes deverão ser selados, com numeração individualizada. Vamos ver aqui qual é a questão que vocês estão com dúvida. Depois a gente volta, tá, gente? Depois a gente analisa isso daí. Vamos para frente. Tá aí, ó. Em um local de morte por asfixia, o cadáver apresentava sulco único no pescoço, de profundidade variável, ascendente, na porção anterior para posterior, acima do osso hioide. Tais características são compatíveis com morte por... Tá aí, ó, gente, um sulco único no pescoço de profundidade variável, ascendente, na porção anterior para posterior, acima do osso hioide. Tais características são compatíveis com, gente, enforcamento, né? Tá aqui, ó, o enforcamento. Aqui, ó, o enforcamento, o sulco ascendente, descontínuo na parte posterior, tá? Muito cuidado, isso daqui é enforcamento. Assim, tirem as crianças da sala, né, gente? Quem assiste minha aula já sabe que tem isso. Tirem as crianças da sala. Assim é o estrangulamento. O sulco é contínuo em toda a circunferência do pescoço. Beleza? Vamos lá. Vamos para o item. Estrangulamento não, né? Enforcamento. Esganadura. Gente, quando que é a esganadura? A esganadura é com as mãos. Geralmente fica as marcas de dedos aqui, do algoz, e as marcas de unhas, estigmas ungueais. As marcas de dedos são equimoses. As marcas de unhas são escoriações. O enforcamento, mais comumente, é suicida. O estrangulamento mais comumente é homicida. A esganadura só pode ser homicida. Não existe esganadura na modalidade suicídio. Não é possível auto-esganar-se. Porque quando a pessoa apertar aqui, que ela começar a sentir mal, ela vai soltar. Tá bom? Esganadura não pode ser. Esgorjamento. Gente, o esgorjamento é a lesão incisa, é o corte na região anterior ou lateral do pescoço. Esse é o esgorjamento. Na parte posterior é a degola. Esgorjamento de cortar a gorge, a garganta. Em latim, em francês é gorge, tá? Os pássaros gorjeiam, eles cantam com a garganta. Então aqui é esgorjamento, aqui é esgorjamento, aqui é degola, tá? É retirada da gola, cortar a gola. Gente, e o que é o mata-leão? O que é a gravata? O mata-leão e a gravata, para a maioria dos autores, é asfixiar apertando o pescoço com o braço. Para a maioria dos autores é esganadura. Mas para o professor França é estrangulamento antibraquial, tá? O caso do George Floyd, que foi o joelho no pescoço do americano lá morto pelo policial. Ali é esganadura, certo? Se fosse no peito, se fosse compressão do tórax, impedindo a respiração, impedindo a inflação dos pulmões, se fosse no peito, seria sufocação indireta. Beleza? Então tem essas diferenças aí que você tem de saber para não perder questão. Então vamos lá. Então bora lá. Considerando o vestígio no contexto do local de crime, considerando o vestígio no contexto do exame do local de crime, assinale a alternativa correta. Gente, vamos revisar a teoria dos vestígios aqui, tá? O que é vestígio? Qualquer alteração deixada no local do crime, no objeto do crime, pela conduta criminosa. O vestígio pode ser físico, químico, biológico, mas ele pode ser virtual também. Isso tem caído em prova.
Qual é o exemplo de vestígio virtual? Informações, dados veiculados na rede mundial de computadores que envolvem crime. Crimes financeiros, por exemplo, desvio de recursos pela internet, fraudes bancárias pela internet. Tudo isso deixa vestígios, tudo isso deixa rastros na rede mundial de computadores. Crimes de pedofilia, veicular imagens de crianças pela internet, tá? Em situações inadequadas, né? Eu não vou falar porque eu tenho uma criança pequena aqui, ela pode estar ouvindo, tá? Aqui tem um isolamento, mas passa alguma coisa para lá. Então, tudo isso são vestígios virtuais que deixam rastros nas mídias de armazenamento de dados, computador, o celular, tudo que é feito aqui fica vestígio, ficam dados, tá? Outra coisa, os vestígios químicos, físicos e biológicos. Um exemplo de vestígio físico, um projétil de arma de fogo deixado no local do crime. Um exemplo de vestígio biológico, uma mancha de sangue, uma mancha de sêmen. Um tipo de vestígio químico, alguma substância usada para envenenar alguém, para causar um crime ambiental. Agora, os vestígios podem ser classificados também como vestígios reais, ilusórios, forjados, tudo isso cai, tá, gente? Vestígios visíveis e vestígios latentes. Vestígios reais, aqueles que estão no local do crime e fazem parte da dinâmica do crime. Foram deixados pelo autor, foram deixados pela vítima, fazem parte da dinâmica do crime. Então o autor deu um tiro, ficou um projétil lá, ficou uma cápsula, ficou uma marca de projétil na parede ou no chão, ficou uma lesão na vítima. Isso são vestígios verdadeiros. O que é o vestígio ilusório? É aquele que está no local do crime e não tem relação com a dinâmica do crime. Exemplo, local de acidente de trânsito. Uma marca de frenagem deixada por outro veículo que não é o veículo do acidente. Ali é um vestígio ilusório. E o que é um vestígio forjado? O vestígio ilusório, ele está por acaso no local do crime. Ele não foi introduzido intencionalmente. Agora, o vestígio forjado, ele foi introduzido intencionalmente no local do crime para desviar as investigações e a perícia, e ele não tem relação com a dinâmica do crime. Agora, vestígio visível. O que é o vestígio visível? Uma arma no local do crime. Isso é um vestígio visível. Isso daqui é uma arma de brinquedo, é um airsoft, tá, gente? Um cartucho de um projétil no local do crime. Um cartucho de munição. Esse é um vestígio visível. Agora, o que é um vestígio latente? Uma impressão papilar que precisa de revelação. Uma impressão datiloscópica, uma impressão digital que precisa de revelação. Ali é um vestígio latente. Precisa do uso de uma técnica para que ela seja visualizada. Vestígios de sangue que foram lavados no local do crime. Para ser visualizado, precisa ser revelado com luminol. Ali é um vestígio latente. Certo? Então, a gente passou por teoria geral dos vestígios. Agora, vamos responder a questão aí. Certo? Aqui, ó. Considerando o vestígio no conceito do exame do local do crime, assinale a alternativa correta. Vestígio forjado é aquele que não está relacionado à conduta criminosa, sendo produzido de maneira não intencional. Correto. Tá? Então é essa já a correta. Os elementos irreais vistos por um perito em síndrome de burnout são denominados vestígios ilusórios. Gente, isso daqui, Ave Maria, a banca brincou, né? Tá falando que o perito tá doente com problema psicológico e tá enxergando coisa que não existe. Isso não é vestígio ilusório, né, gente? Vestígio ilusório é aquele que foi ali parar no local do crime e não tem relação nenhuma com a dinâmica do crime, tá? O vestígio verdadeiro é um elemento material cujo autor teve a intenção de produzir com o intuito de dificultar a investigação. Não, isso é forjado. Indício, vestígio e evidência
são termos sinônimos no âmbito pericial. Errado. Vestígio nós já definimos. Agora nós vamos ver qual é a dúvida. Forjado é intencional. Forjado é intencional. Qual é a dúvida? O vestígio forjado é aquele que não está relacionado à conduta criminosa, sendo produzido de maneira não intencional. Opa, gente, desculpa aqui, confundi aqui. Eu li forjado e imaginei ilusório. Essa daqui tá errado, tá? É intencional. Os elementos irreais vistos por um perito em síndrome de burnout são denominados vestígios ilusórios. Essa está errada. Vamos ver aqui. O vestígio verdadeiro é o elemento material cujo o autor teve a intenção de produzir. Essa está errada mesmo, né? Vamos ver aqui a E. O vestígio como material bruto constatado ou recolhido no local do crime pode ser chamado de evidência quando suas análises apontam essa verdadeira, tá? Vou explicar para vocês agora. Correto, gente, desculpe a confusão aí. Forjado, colocado no local do crime de forma intencional. Ilusório, colocado no local do crime sem ter relação com o crime. Verdadeiro, tem relação com o crime, corrigindo, tá, gente? Sanando a dúvida, sanando a confusão. Verdadeiro, tem relação com a dinâmica do crime, tem relação com o autor ou com a vítima, certo? Está no local do crime porque tem relação. Agora vamos ver a diferença de vestígio para indício para evidência. A evidência é o vestígio verdadeiro que depois que examinado técnico-cientificamente, comprovadamente ele tem relação com a dinâmica do crime, tá? Comprovadamente, técnico-cientificamente, ele tem relação com a dinâmica do crime, ele passa a ser chamado de evidência. Vestígio a gente já definiu e já classificou. Indício. Indício está no artigo 239 do Código de Processo Penal. Indício não necessariamente é um vestígio, é uma informação, um indicativo de que algo ocorreu, tá? Então, não necessariamente um vestígio, pode ser uma informação, pode ser um depoimento, pode ser uma prova testemunhal. Isso é indício. Vestígio é físico, químico, biológico, virtual. E evidência é o vestígio verdadeiro que comprovadamente, cientificamente, depois de examinado, passou a fazer parte da dinâmica do crime. A perícia comprovou que faz parte da dinâmica do crime. Beleza, galera? Sanada a dúvida aí? Isso mesmo, Jackson, essa questão aí, desculpe aí, tá? É porque eu li uma coisa e imaginei outra. Eu li forjado e pensei em ilusório. Por isso que na hora da prova você tem de ler 2 vezes, tá? Vamos lá. Historicamente, a criminalística recebeu muitos nomes e sinônimos, como polícia técnica, policiologia, ciência policial. Porém, começou a prevalecer o nome de criminalística após ter sido cunhado por Hans Gross. Gente, o nome criminalística quem deu foi Hans Gross. Hans Gross foi um juiz austríaco que, quando percebeu que os juízes, os advogados, os operadores do direito, os promotores tinham dificuldade de entender e interpretar as provas de natureza científica, as perícias da época, ele se debruçou estudando temas variados e escreveu um livro chamado Handbuch für Kriminalistik, em alemão, Manual de Criminalística, que foi traduzido para outras línguas como Manual do Juiz de Instrução. O que era esse livro? Era um tratadão grossão que cada capítulo tratava de um assunto. Era um capítulo de arma de fogo, um capítulo de acidente ferroviário, um capítulo de medicina legal, um capítulo de papiloscopia, isso no início do século XX, tá? E ele criou esse livro
esse título criminalística, com K no começo e K no final, no alemão. Criminalistik. E hoje a gente chama de criminalística, tá? O Hans Gross é muito importante por isso. Outros nomes importantes. Edmond Locard, francês. Criou um laboratório de polícia técnica em Lyon, na França. Edmond Locard é o pai do princípio de Locard. Todo contato deixa uma marca. Todo contato do criminoso com o local do crime deixa uma marca. Todo contato do criminoso com a vítima deixa marcas. Todo contato da vítima com o criminoso deixa marcas. Todo contato da vítima com o local deixa marcas. Marcas essas que, com observação detalhada, acurada, treinada, serão sempre detectadas. Então, Edmond Locard também é muito importante. Outro muito importante, o Alphonse Bertillon, francês também, pai do método de identificação que a gente chama de bertiolagem. Bertiolagem é a identificação por meio de características físicas detalhadas e tomada de medidas, medida da orelha, medida da altura da face, medida da largura da face, medida do diâmetro do crânio. Todos nós, depois de tomadas todas essas medidas, são medidas únicas para cada um de nós. O conjunto dessas medidas não se repete em nenhum indivíduo sobre a face da Terra. Isso é bertiolagem, tá, gente? Então nós falamos do Hans Gross, do Alphonse Bertillon, do Edmond Locard. Outro muito importante, Juan Vucetich, croata naturalizado argentino, que inventou o método de impressão digital em 1891, que passou a ser usado por todo o mundo, o método de identificação por impressões digitais. Em 1903, o Brasil começou a usar esse método e é usado até hoje no Brasil e no mundo, porque é o melhor, mais prático, mais rápido, mais econômico, mais confiável método de identificação humana que existe. Funciona sempre? Funciona na maioria dos casos. Tem limitação? Tem. Exemplo, um cadáver em decomposição completa que já perdeu as mãos, ou carbonizado que já perdeu as mãos, aí não dá mais, né, gente? Aí vai para os métodos odontolegais, tá bom? E quando não tem dentinho, quando não tem prontuários odontológicos, quando não tem informações odontológicas, vai para o método de DNA, certo? Outro nome que eu quero que vocês leiam sobre ele, tá? Sobre o Paul Kirk. O Paul Kirk é um químico americano, já mais recente, da década de 40, década de 50. Ele propôs o princípio da individualidade ou da interpretação ou da identificação. O que diz esse princípio? Dois objetos, dois vestígios podem parecer idênticos, podem parecer muito semelhantes e indistinguíveis, mas quando a perícia for estudar esses objetos em todos os níveis possíveis, for examinar cuidadosamente todas as características desses objetos, a gente vai ver que eles têm características que são diferentes e permitem diferenciá-los. Eu estou citando o exemplo de dois projéteis de arma de fogo, mas isso ocorre para duas armas de fogo, isso ocorre para duas manchas de sangue, isso ocorre para os mais variados vestígios. E aí vai ficar como dever de casa você ler sobre o princípio de Kirk. Lá nas nossas aulas completas tem isso, mas eu vou deixar como dever de casa para você ler. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sobre o isolamento e a preservação do local do crime, analise as alternativas e marque as corretas, tá? O isolamento e a preservação visa garantir que o estado das coisas não seja alterado, proporcionando fidedignidade
ao local e aos vestígios ali presentes, viabilizando a idoneidade, correto, tá? São de responsabilidade do perito criminal requisitado para o levantamento, errado. Todas as alternativas lá embaixo, que tem a alternativa 2, a gente já elimina. Já achamos a resposta, tá? Você acaba de aprender uma técnica poderosíssima para resolver questão de prova e para ganhar tempo e para evitar se embananar na hora da prova. Se você tem certeza que a 2 está errada, se ela está errada, ela já exclui várias alternativas e já não pode ser a resposta, tá bom? Gente, de quem é a responsabilidade pelo isolamento e preservação do local do crime? A autoridade policial, delegado de polícia. Isso é tão importante que está no artigo 6º e no artigo 159 do CPP. Está em 2 artigos, tá bom? Depois você vai revisar em casa. E essa responsabilidade não é dos peritos. Artigo 6º, combinado com 159 do CPP. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial providenciará o isolamento e a preservação do local do crime para que não se altere o estado das coisas até a chegada da perícia. Beleza? Vamos lá. Estão legalmente previstos os procedimentos devendo ser providenciados pela autoridade policial, correto? Constitui o início da cadeia de custódia, correto, tá? Idealmente devem ser realizados mediante impedimento do acesso físico de pessoas não autorizadas ao local do crime, correto? Beleza? Então vamos para frente. Um indivíduo foi encontrado morto e a perícia foi acionada para o levantamento do local do crime. Durante o exame perinecroscópico, o exame externo do cadáver, o perito observou 6 estojos de calibre 380 próximo ao corpo e que os móveis do cômodo estavam em desalinho. Então, provavelmente foram efetuados 6 tiros, né, gente, nesse ambiente aí. E provavelmente houve uma luta corporal porque houve um desalinho no mobiliário do ambiente. Notou ainda 4 lesões pérfuro-contusas. Então a vítima tinha 4 lesões pérfuro-contusas, no local foram encontrados 6 estojos. Então foram efetuados pelo menos 6 tiros e pelo menos 4 desses projéteis atingiram. Notou ainda 4 lesões pérfuro-contusas. Aliás, havia 4 perfurações. Um projétil ele pode causar mais de uma perfuração, então a gente não pode dizer que essa vítima foi atingida por pelo menos 4 projéteis. Um projétil desse, ó, ele pode entrar aqui no braço, ele pode transfixar o braço, ele pode entrar no tórax e ele ainda pode sair. Então um projétil pode causar, por exemplo, 4 lesões pérfuro-contusas. 2 de entrada e 2 de saída, tá? Cuidado com isso, beleza? Notou 4 lesões pérfuro-contusas situadas no tórax do cadáver e uma na palma da mão direita. Diante dessas informações, é correto afirmar que a morte desse indivíduo se associa preliminarmente a... Gente, tiro na mão. A vítima pode ter percebido que ia sofrer agressão e fez isso instintivamente. Pegou tiro na mão, tá bom? Morte acidental ao manusear a arma de fogo? Não. Gente, quando a morte é acidental, geralmente é só um tiro. A vítima não tem experiência, não tem perícia ali, tá manuseando a arma de fogo. Na internet tem vídeo sobre isso. Camarada tá manuseando a arma de fogo, não tem experiência, não tem conhecimento. A arma tá quente, ele vai, põe o dedo no gatilho e aciona. Pode pegar um tiro nele acidentalmente.
Suicídios com arma de fogo, na maioria esmagadora das vezes, é só um tiro. Mas já pegamos casos de mais de um tiro, tá bom? Então vamos lá. Morte violenta relacionada a instrumento perfurante? Não. Pérfuro contundente, projétil de arma de fogo. Morte acidental mediante queda sucessiva sobre instrumento pérfuro cortante? Não, gente. Tá? A vítima apresenta mais de uma lesão por projétil de arma de fogo. 4 no tórax e 1 nas mãos. Tá? Então, provavelmente, mais de um tiro acertou nela. Foram encontrados 6 estojos no ambiente. Morte natural, não vou nem ler, né, gente? Morte natural, nada a ver. Morte violenta relacionada a instrumento pérfuro contundente. Correto, beleza? Vamos para a próxima questão. O Código de Processo Penal estabelece que os peritos responderão aos quesitos formulados e o documento no qual a autoridade determina a realização de perícia e encaminha os quesitos a serem respondidos é denominado requisição de perícia. Gente, lá no nosso curso completo nós temos aula sobre isso, requisição de perícia, quando ocorre o crime que a autoridade toma conhecimento, exemplo, um local de morte violenta. Eles pedem requisição de perícia ao Instituto de Criminalística, pedindo perícia do local e do corpo. Eles pedem requisição de perícia ao IML, pedindo remoção e exame cadavérico no necrotério, necrópsia. E eles pedem requisição ao Instituto de Identificação, pedindo identificação do cadáver. Certo? Esse é o documento, requisição de perícia. Ele traz o dia, a hora, o endereço do fato e ele traz os quesitos, as perguntas que o delegado pretende ver esclarecidas pelos peritos, tá bom? Nós temos uma aula completa lá no nosso curso regular, na plataforma, sobre isso para você, bem detalhado. Tem aula de quesitos também, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa, assinale as assertivas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Se um latrocínio ocorreu em um estacionamento de um supermercado, então o estacionamento compõe o local do crime. Correto. Um imóvel em que uma vítima de sequestro permaneceu, ainda que por pouco tempo, pode ser considerado um local de crime. Sim, tá? Vamos supor que ela permaneceu um tempo ali e depois foi levada para outro local que não tem continuidade geográfica com o local onde ela permaneceu inicialmente. Aquele local inicial passa a ser tratado como local relacionado. Local imediato é o local onde se encontra a maior parte dos vestígios. Local imediato são as vizinhanças do local imediato. Beleza? Tá lá nas nossas aulas completas. A região onde se concentram entes materiais concretos sem relação com a conduta, com o resultado ou com o nexo de causalidade do fato típico antijurídico e culpável deve ser considerado local de crime. Nada a ver, né, gente? São vestígios ilusórios. Então, tudo que tem a alternativa 3 a gente já elimina. Ó. Já não pode ser essa e já não pode ser essa. Uma área em que aparente, necessária e presumivelmente tenham sido praticados atos materiais relacionados ao delito de interesse penal faz parte do local de crime. Correto, tá? Então é 1, 2 e 4. Cuidado nessa hora, muita calma nesse momento para não errar, não perder a questão, não marcar errado na folha de respostas. Beleza? Gente, o que dá para fazer em 50 minutos é isso daí, tá bom? Agora, eu agradeço a presença de vocês em nome do GRAM, fico muito feliz por vocês estarem estudando esse domingão aqui, né, gente? Não é fácil para ninguém, não é fácil para vocês que estão estudando, nem para nós professores, embora a gente ame isso daqui, é difícil para todo mundo, né? Vocês continuem aí com os melhores professores, agora vai entrar o professor Cleiton Natal, que é o gato, mas não mais gato do que eu, né? Eu não gosto muito de falar, porque ele é ciumento para não causar intriga, tá bom? Mas agora vocês vão ficar aí
com outro gato do Gran Cursos, tá bom? Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Sucesso para vocês. A gente vai acompanhar vocês aí até depois da prova, beleza? Até mais. Valeu!